Olá, bom dia, estamos no Dedo da Questão, a música parou e eu dormi aqui. 15 de dezembro, 9 horas e 52 minutos, estamos ao vivo no Portal Ipanema. Dedo da Questão de hoje, com duas feras do jornalismo esportivo, Paulo Roberto Júnior, coordenador da equipe Pai Bola, Luiz Carlos Quartarolo, um ícone do jornalismo brasileiro, do jornalismo esportivo, incorporado aqui à equipe Pai Bola. Quartarolo, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Você que agora o São Bento estará nas suas mãos a partir Minhas veias. Sangue azul. Sangue azul. Sangue azul. Paulinho, fala um pouco desse projeto, né? Você, né, que mantém vivo, né, o Rádio Esportivo Sorocabano há tantos anos, né? E agora dá esse passo novo. São Bento sobe de série, 50 jogos, né? Eu acho que talvez nos últimos 30 anos o São Bento vai ter um ano inteiro, não vai acabar em abril as atividades do São Bento. 40 mil quilômetros de estrada em 2018. Fala um pouco dessa... Já fez a logística? Já fiz toda a logística. Bom dia aí, o pessoal na live aqui da Ipanema. Bom, o primeiro grande passo foi 5 anos atrás, convencer Francisco Palhato que a Ipanema poderia estar engajada com transmissão esportiva e sempre uma transmissão regional com o São Bento. Na época, nós fizemos as finais do Campeonato Paulista da Série A3, porque o São Bento vem numa ascensão meteórica, né? Em 5 anos, ele saiu da Série A3 do futebol de São Paulo para estar na Série A1 e vai para o 5º ano consecutivo de Série A1 e está na Série B do futebol brasileiro. Ou seja, entre os 40 maiores clubes do com Brasil. Direito a voto na CBF, é isso também. Então, aí o Kiko topou a parada, a gente conseguiu transmitir as finais da Série A3, deu uma grande repercussão. Aí, o ano seguinte, o Kiko voltou a dar uma segurada, falou, vamos esperar a Série A2 e tal. Chegou na fase final da Série A2, nós voltamos a transmitir e aí não paramos mais. Aí o São Bento foi para a Série A1, transmitimos o Campeonato Paulista, já estamos aí entrando no 5º ano seguido, e acompanhamos o São Bento na Série D, Série C do Brasileiro. E agora, esse é um momento todo especial para o São Bento, o torcedor são-bentista, nós que somos da cidade de Sorocaba, o São Bento é tradição aqui em Sorocaba, é uma torcida da família sorocabana. Então eu acho que é um momento importante que vive o São Bento nesse resgate do futebol sorocabano. E aí, logo que o São Bento subiu, terminou o jogo do acesso, nós estávamos ainda lá em Maceió, e veio na minha cabeça, falei, ano que vem eu preciso fazer alguma coisa diferente, trazer uma atração diferente para o ouvinte da Ipanema. E o meu primeiro nome sempre foi Luiz Carlos Quartarolo. Só que eu pensava assim, ele vai me desempregar, né? Porque o repórter do São Bento sou eu. Mas aí quando eu penso em Luiz Carlos Quartarolo, eu falo, quem sou eu perto de Luiz Carlos Quartarolo? E aí realmente eu fiz o convite, temia muito pelo convite, da forma como o Quartarolo iria receber o convite. A gente assim, não tinha uma relação estreita, se conhecia dos estádios e tal. E como que vai receber um convite para trabalhar numa rádio do interior, embora Sorocaba, região metropolitana, eu tinha um pouco de receio. Como foi, Quartarolo, que você recebeu esse convite? Eu recebi com alegria. Recebi com alegria porque eu até falei agora há pouco no jornal, né, que eu achava que eu não ia voltar mais a fazer campo. O futebol ficou meio chato para cobrir em algumas circunstâncias, mas acho que dá para fazer muita coisa ainda. E se você passar conteúdo, credibilidade, souber levar, você vai ter uma repercussão. Ele está me recuperando como repórter, né? Eu estou dando meus comentários aí, participo aqui e ali, mas realmente eu sempre fui repórter. A sua história no rádio minha história você como repórter. Você ganhou a sua credibilidade profissional, né, nos seus quase 20 anos ou mais de Jovem Pan em São Paulo. Quanto tempo você ficou? Fiquei 27 anos na Pan, mais 5 na Record, mais 4 na Gazeta, mais um tempinho em Piracicaba. Quer dizer, mais 27 anos de Jovem Pan. Eu até brinco, né, que eu fico bastante nas emissoras, ou pelo menos nas empresas, né? Eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Com certeza você está. Né? E essa coisa mais certa é aquilo que está no outro lado, que eu acho que é fundamental, né? Que é o ouvinte. Né? Eu falava com o Paulinho, né, o dia que ele anunciou, eu falei, pô, eu sou fã do cara, né? Porque a gente nasceu ouvindo rádio, e essa firmeza e essa credibilidade. E aí eu fiz uma pergunta para você no rádio, e repito aqui, estava falando com o Paulinho, que é o seguinte, né? A gente tem, a seleção brasileira joga, né? A seleção de qualquer país joga, você tem os dirigentes, os jogadores, eles falam, pô, todo mundo é parceiro, somos um só. Então engajamento. Engajamento. E aí a realidade é a mesma numa cidade, né? Onde você tem um time. Há um engajamento, falou, ó, vai ser contra, você vai falar... Como é que se convive com isso, você, dentro dessa sua experiência? Bom, eu comecei em Piracicaba e o 15 era muito parecido com o São Bento na época, né? Hoje está um pouco pior. Mas são times de cidade, né? Cidades grandes, que tem que ter o apoio da cidade para realmente virar.
E até de parte da imprensa. Agora, é aquilo que a gente falou que eu também te respondi na hora. Eu acho que o melhor parceiro é aquele que é honesto com você, que aponta os erros, que tenta te ajudar, que tenta te encaminhar, que conversa com você, que ouve na hora crítica, que fala na hora crítica e também elogia na hora certa. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente erra. Mas eu acho que essa convivência, principalmente aqui no interior, né, porque o time aqui é muito mais próximo. A própria seleção brasileira, embora tenha uma identidade nacional, mas ela hoje me parece muito mais um produto da Globo do que propriamente nosso. Até porque a seleção não mora mais aqui. O jogador de São Bento não, o jogador de São Bento está aqui. Ele ganha o jogo, ele volta para cá. Ele perde o jogo, ele volta para cá. Ele vai bem, ele volta para cá. Tem convivência com a cidade. Não, e ele está no bar, ele está no supermercado, ele vem aqui na rádio, ele conversa com o torcedor através de vocês, através da Ipanema agora, da nossa Ipanema, e também conversa no dia a dia, na rua. Então ele é um ser da cidade, ele tem que se engajar nisso. É claro que essa proximidade leva também a uma amizade maior, coisa que a gente já teve mais no futebol, entre a imprensa, e isso não evita que você dê as informações corretas. Eu acho que tem um limite para lá e para cá. Então eu não me preocupo muito com isso não. Se você for verdadeiro, não tem problema, né? Paulinho, essa é a marca, né, do jornalismo da Ipanema, a gente está aqui há tanto tempo, você é mais ainda do que eu, que é a de você ter um compromisso com quem está lá do outro lado ouvindo, né? Isso não muda, né? Não, isso não muda de forma alguma. Esse é o primeiro parceiro. Esse é o primeiro parceiro, é o nosso ouvinte, né? E nós estamos, o Quartarolo, enfim, é um cara muito renomado, mas eu estou aqui na cidade, radicado na cidade, trabalhando com radiojornalismo em Sorocaba há 26 anos completo agora. Então, também tenho o meu nome a zelar, vamos dizer assim, toda a credibilidade com os nossos parceiros, ouvintes, nossos anunciantes. Então, o que o Quartarolo coloca é a essência do nosso trabalho. A verdade, sempre a verdade. Claro que não seria verdadeiro se eu falasse agora que nós não torcemos pelo São Bento. Torcemos muito pelo São Bento, pelo sucesso do São Bento. E entendemos que o sucesso do São Bento nos traz reflexos também. Mas é claro que a verdade sempre vai prevalecer, não tenha dúvida. Quartarolo, a gente vive, né, nesse século XXI, né, várias mudanças no mundo, inclusive no futebol. E eu acho que a mais significativa, né, ela tem uma correspondência muito com essa questão que você falou antes, da identidade nacional. A seleção brasileira ela perde um pouco dessa identidade nacional. Mas isso se reforça nos times, né? A gente vê isso com esse fenômeno aí chamado sócio-torcedor, uma avalanche de gente querendo contribuir com o time. O que essa questão econômica provocou no futebol, no seu modo de ver, ao longo desses 30 anos aí? Eu acho que é um boom que o futebol brasileiro tem que aproveitar. Só que nós nem sempre aproveitamos o que se apresenta, né? Então sempre damos desculpas para quando dá errado. Eu acho assim, você tem que aproveitar o bom torcedor. Hoje você pode fazer o sócio torcedor, que alguns clubes estão tentando, e realmente fidelizar um cliente, né? E dar alguma coisa em troca, né? Eu sempre discutia assim, lá em São Paulo às vezes tinha aqueles grandes jogos em que o ingresso era super faturado, era exorbitante o preço. E daí no jogo seguinte, se eu fosse dirigente de um time grande, e isso serve também para o São Bento, um jogo menor, vamos dizer, eu daria pela metade do preço, ou então o cara compraria uma final de Libertadores, uma final de Brasileiro, sei lá, uma de Copa do Brasil, teria outro jogo de graça, justamente para você dar alguma coisa para esse torcedor, porque eu noto que às vezes há muita ganância, o cara quer ganhar tudo, né? E clube de futebol, na minha visão, posso estar totalmente errado, assim como eu vejo o governo, né? Eu acho que não precisa dar lucro. Se você fechar, fechou, né? Igreja não precisa dar lucro, o governo não precisa dar lucro, né? O clube de futebol tem que dar lucro, não é banco, né? É claro que você, quando eu falo isso, tem que ter uma reserva, mas as pessoas acham que tem que lucrar sempre. E eu acho que o maior lucro que você tem é fidelizar o torcedor, porque isso é investimento para o futuro, né? Isso tem que ser feito de uma maneira bem, bem honesta, bem verdadeira, bem transparente. E um detalhe importante aqui, já que a gente está falando da nossa cidade, a gente tem a pesquisa que hoje 45% da população de Sorocaba, estimada em 700 mil habitantes... É grande, hein? Pois é, mas são nascidos em Sorocaba. Então você tem 55% de pessoas que residem, que trabalham, que escolheram Sorocaba para viver e que precisam também ganhar essa identidade com o clube.
né? Então a gente percebe que o clube também busca um trabalho nesse sentido, porque você tem as famílias, geração para geração, todo mundo que realmente tem o sangue azul, né? Tem o São Bento no sangue, mas você tem muitas pessoas que residem em Sorocaba que ainda não têm essa identidade com o clube. E aí eu acho que é muito interessante essa questão do sócio-torcedor para também angariar os outros torcedores. O Quartarolo, você entende que o futebol ele é único e exclusivamente um entretenimento? Ou ele é um reflexo da cultura, do modo como o cidadão pensa e ele como negócio? Eu acho assim, que a gente precisa entender o futebol. O entretenimento, eu acho que uma transmissão de futebol ela tem um lado jornalístico e tem um lado de entretenimento. Quando é uma transmissão televisiva, normalmente é muito mais entretenimento. Tanto é que se dá muita importância a lances que não acontece nada, um drible no meio campo, o cara fica repetindo 1000 vezes e isso não muda o resultado final do jogo, né? Ali é entretenimento, você mostra detalhes. A transmissão pelo rádio já é uma transmissão em que você coloca o seu ouvinte dentro do campo, dentro do jogo. Você tem que mostrar o jogo para ele. E o narrador, principalmente, né? Eu trabalhei com grandes narradores. O narrador realmente é uma figura totalmente diferente de tudo que eu conheço. Porque para você narrar um jogo 90 minutos, da maneira como o brasileiro narra futebol, é uma arte, é uma magia, é uma genialidade, né? Se eu analisar bem, porque eu dou meus pitacos lá durante o jogo, entrevisto, falo umas bobagens, dou uma tirada de meta, e posso me preparar mais para isso. Agora, você transmitir o que você está vendo na velocidade que se transmite, por isso que a gente às vezes até brinca em algumas coisas, algumas situações, isso até é verdadeiro, o narrador praticamente não vê o jogo, ele narra, né? Ele conta o jogo para você. Então, aqui está azul, aqui está vermelho, a bola entrou, a bola não entrou, e a gente vê coisas fantásticas que vencendo até a própria imagem, né? Isso é o rádio. Eu acho que é uma grande discussão que as pessoas querem que o futebol seja profissional e ao mesmo tempo tem que ser a paixão. Então você vê algum jogador, por exemplo, sai do São Bento para ganhar mais no Marília ou num time maior. O torcedor fica chateado. O Marília não é maior que nós, não. Não. Você tá louco. Você gasta suas palavras aí. O Marília não. Mas é um time que pode vir a fazer uma proposta melhor. O torcedor muitas vezes fica chateado. Aconteceu agora, vamos colocar o Santos, né? O Robinho saiu para ganhar mais o Atlético Mineiro e a torcida do Santos está revoltada com ele até hoje porque ele saiu para ganhar mais e para um time que pagava. O Santos não pagava, tanto é que está devendo para ele até hoje. Aí o torcedor acha que o cara tem que ser amador. Tem que, é o Lucas Lima agora. Exatamente. Então, ou a gente é profissional ou a gente é passional. Não dá para ser as duas coisas. Dá para ser ao mesmo tempo, dá, mas tem que entender cada lado. Eu acho que o futebol está muito assim. Você quer a paixão e ao mesmo tempo você defende o negócio, né? Eu prefiro mais, por exemplo, o Zidane disse quando ele foi para o Real Madrid que ele não entendia por que o Real Madrid pagou na época 60 milhões por ele. Então, nenhum ser humano vale isso. O Neymar hoje, então, né? Mas é o negócio. Se alguém paga é porque está levando vantagem. Eu acho que tem que entender bem as duas situações, porque tem muita paixão no meio desse negócio, né? A gente está tocando num ponto, né, que me preocupa muito. E sem falar que vivemos num mundo capitalista, também é preciso do dinheiro, né? Pois é. E aí, né, dentro desse mundo que a gente vive no século XXI, onde o dinheiro é algo que está na essência de todas as relações, né, você tem, paralelo a isso, aquilo que é a essência do ser humano. E aí você tocou no nome do jogador, o Robinho. Agora, né, ele é condenado na Itália por uma suruba, né, por ter ato de estupro contra uma mulher, 5 lá contra uma albanesa, não sei o que, está lá condenado, vai ter recorrer e etc e tal. E tem outros jogadores que você pode contar na história, sempre o cara que... Enfim, o que eu quero comentar com você, Paulinho, é o seguinte: você tem o ídolo, né, e no futebol, né, hoje ele tem uma força muito grande na representatividade que está além do jogo, além do negócio de futebol, né? Isso ele fica muito à parte na hora que vai se conversar com o Robinho, por exemplo, né? Eu falo, não, isso é um problema meu, da minha vida particular lá. O Ronaldinho Gaúcho é outro que... Pré-candidato ao Senado de Minas. Ronaldinho, Romário. Nossa Senhora. Enfim, é justamente isso, né? Ele usa, né, daquilo que é uma fama dentro de campo
para a política, no caso do Ronaldinho, ou nessa coisa que é a essência humana, que é não o ser humano olhando para o outro, que foi o ato do Robinho no ato de estupro na boate com a albanesa lá na Itália. Como que fica essas questões no dia a dia? E hoje nós estamos num mundo que há uma ditadura muito grande da rede social, né? Os caras querem controlar a sua vida, querem que você goste disso, não goste daquilo, qualquer coisa que você fala já tem uma amplitude maior. O Robinho, por exemplo, foi condenado na Itália, mas tem recurso, né? Então quem somos nós para discutir o processo agora? A gente não sabe o que aconteceu naquele quarto, ele sabe, se é que aconteceu. Aí o Robinho está com 33 anos hoje. Por aí. Daí você fala assim, não vou contratar o Robinho porque ele tem um problema de um processo na Itália. Ok. Bom, o processo não transitou em julgado, a gente não sabe se ele vai ser condenado. A FIFA tem uma determinação, pelo menos, que não é lei, mas, por exemplo, o jogador de futebol, se ele perde 1 ano ou 2, dependendo até da idade, ele perde a carreira. Então não adianta ficar esperando a decisão, ele vai ter que continuar jogando. Mas aí algumas mulheres lá em Belo Horizonte protestaram. Temos um estuprador. Bom, estuprador não sei se temos porque não tem decisão, né? Não estou defendendo o Robinho, claro, até porque eu não sou advogado dele e também não é meu amigo, e nem que fosse, né? Mas eu acho que hoje todo mundo está querendo cobrar de todo mundo. Então daí pega, vamos dizer, um grande jogador do futebol brasileiro, hoje seria o Gabriel Jesus. Aí liga um repórter de um grande jornal, de um grande site, de uma grande emissora de TV ou de rádio e pergunta para ele: Gabriel Jesus, em quem você vai votar nas eleições do ano que vem? Aí ele responde assim: não, eu não sei, né? O Gabriel Jesus realmente, politicamente, não deve saber muita coisa. Aí sai no jornal no dia seguinte: sabe, o cara não sabe nada, o cara não quer falar, o cara está totalmente fora do mundo. Eu acho isso errado porque, primeiro, o jogador de futebol não é gênio falando. Segundo, o que me interessa em quem Gabriel Jesus vai votar? Primeiro que ele não tem todo esse histórico para falar. Ele é bom para jogar bola. É bom para jogar bola. E as pessoas ficam cobrando de artistas e de pessoas que têm um momento de celebridade, posições que não tem que cobrar. O jogador de bola não tem que, ter posição política. Ele tem que ter a posição política dele. Até porque, se ele falar uma bobagem lá, ou falar que vai votar em mim, por exemplo, tem um monte de idiota que vai votar em mim porque ele falou e eu sou incompetente para ser político. Então, quer dizer, tem que ver outro lado também. O Zico, me parece que falou uma vez: eu nunca falei de política, porque tudo que eu falar vai ter uma repercussão. E quem garante que eu estou certo? Agora, você pode ter posições. Não gosto do que está acontecendo aqui, ali, eu acho que tem que ser mais honesto aqui, ali. Tudo bem, isso é uma posição. Agora, ficar anunciando voto, ficar, escolhendo lado, eu acho que é uma grande bobagem. Você citou o Zico e o Casagrande, que é um outro comentarista, e é o principal comentarista da Rede Globo Televisão. Ele cobra muito a postura dos atuais jogadores, né? Que os jogadores são muito omissos, até com relação à questão política, não participa, não defende a classe, ele cobra muito Neymar com relação a isso. Que a participação dos caras não é uma participação intensa com relação à própria categoria e à própria também disposição em falar sobre o país. Então, os grandes ídolos da seleção brasileira, eles não querem se comprometer e acabam não falando. Mas eu acho bom eu não falar, viu? Porque já imaginou hoje o Neymar falar? O Neymar fala assim, chega um repórter e fala assim: quem você vai votar na eleição lá em Santos? Aí ele vai falar um candidato dele. Sim. Quem garante que é o bom? Até porque ele não tem histórico, não tem currículo, não tem cabedal para falar sobre política. Ele tem a posição dele. O que eu acho é que eles têm que tomar posição quanto à situação do país e criaram o bom senso, que foi a grande mentira. E nós da imprensa nos encantamos. Eu não me encantei, mas estou colocando no geral. Poxa, o Paulo André, como líder, é risível. O Rogério Ceni está em fim de carreira. Só nem o que estava com 40 estava no... O jogador não participa, não vai para o sindicato, não reclama. É verdade. Essa participação tem que ter e tem que cobrar mesmo. Agora, o bom senso morreu no berço. O Paulo André, eu me lembro, o Paulo André, ele estava no Corinthians, houve aquela invasão lá, que pegaram o Guerreiro pelo pescoço, e o time estava ganhando, né? A invasão consentida pela diretoria, tudo bem. No dia seguinte tem um jogo contra a Ponte Preta. O líder para mim naquele momento é o seguinte: atenção, amanhã a gente não entra em campo. Amanhã a gente não vai entrar em campo.
Há uma agressão contra o Valdívia, por parte da torcida organizada. Atenção, não tem rodada no Campeonato Brasileiro. Isso, para mim, é posição política. Não ficar com blá, blá, blá e sentando no gramado, porque não leva a nada. É a mesma coisa a gente fazer uma passeata aqui na principal avenida em Sorocaba contra a violência. O bandido vai morrer de rir. É preciso ação. Então, ele vai e entra em campo. Por que vocês entraram em campo? Não, porque tem compromisso. Não. A hora que você tem que ser radical era aquele momento. Se o Corinthians não entra em campo contra a Ponte Preta por causa dos problemas com torcida organizada no sábado, na véspera, seria manchete mundial. Sim. Eu duvido que a CBF iria se meter a punir o Corinthians e ia tomar mais providência. Aí o que ele faz? E ele, que era o líder, o grande líder do bom senso, se acovardou, inclusive se escondeu debaixo da piscina lá para não conversar com os caras. Depois, naquele mesmo ano, o Corinthians fez uma péssima campanha no Brasileiro, não se classificou para a Libertadores e tinha só o Paulista para disputar no primeiro semestre. Aí ele dá a seguinte entrevista: não, se eu sou torcedor, eu não vou ver esses jogos do Paulista que não vale nada. Eu falei para um dirigente do Corinthians: olha, se eu sou dirigente do Corinthians, eu chamo o Paulo André e falo assim: então você não vai receber esses meses, porque se não vale nada, você está tirando o público do meu jogo. Sabe por que você está jogando no Campeonato Paulista, senhor Paulo André? Porque você não foi competente para se classificar para outra competição mais importante. O Campeonato Paulista tem importância sim, dá mais que a Libertadores. E para pagar você, seus companheiros, é que a gente tem que jogar, e tem que jogar bem, e tem que fazer com que a torcida veja. Não dar esse tipo de declaração. Portanto, você está punido. Tá certo. Ô, Quartarolo, a gente tá aqui, ó, o Sérgio Nunes, o César Eduardo Costa, Walter Areias Rosa, Luiz César Santos, todo mundo mandando um abraço para você. Um abração. O Urban, delegado, mandando um abraço. Urban, diretor de futebol do O diretor de futebol. Quartarolo, a gente está falando dessa questão, né, da voz dos líderes do futebol no impacto que eles têm na sociedade, né? O Paulinho lembrou aqui do Casagrande, e o Casagrande ele fez parte daquilo que foi chamada democracia corintiana, com Sócrates, e você estava nesse momento, em 1982, você já era setorista pela Jovem Pan de todo esse momento do futebol de São Paulo. Estava na Gazeta. E aí, em 1982, tem a democracia corintiana, em 1984 começa o movimento das diretas já, Osmar Santos, com quem você trabalhou na Record, era a grande voz dos comícios, a gente tinha todo esse movimento pela abertura política. O que foi exatamente a democracia corintiana, você que estava ali dentro? A democracia corintiana, ela foi importante, foi um posicionamento, né? Porque na época, todos nós tínhamos aquela posição contra o estado de coisas que estava no Brasil. Havia movimentos de esquerda ainda guerreando no Araguaia, aquela coisa toda, mas também eu não entro muito nesse mérito, porque ali eu acho que não tem nenhum santinho, nem da direita nem da esquerda. Tanto é que a esquerda, embora a Dilma diga aí que tenha lutado em nome do povo, eu não me lembro de ninguém pedir para lutar por nós. A verdade é que a esquerda queria tirar a direita para botar uma ditadura de esquerda, ou seja, ia trocar 6 por meia dúzia, porque o radicalismo de esquerda e de direita, na minha opinião, são filhos da mesma árvore. Um vai para a direita, outro vai para o mesmo galho. Então, para mim, é excesso demais. Então, era normal você ficar contra aquela situação. Aos poucos, o país foi abrindo, houve a votação para o Senado, o Quércia ganhou na época, que é um pecado que eu tenho, né, porque eu votei no Quércia. É porque a gente não podia votar em governador, não podia votar em presidente. Naquela eleição, era a minha primeira eleição, a gente podia votar para senador. Senador ou deputado? Era senador. Senador, ele foi. E era ele e o Carvalho Pinto aqui em São Paulo. E o Carvalho Pinto era da Arena, ou seja, representava o status quo. E o Quércia era a novidade. Então todos nós, que éramos contra, vamos dizer assim, entre aspas, nós votamos no Orestes Quércia. E depois se viu que realmente o Carvalho Pinto era muito mais honesto. Mas era direita na época. Então você vota numa situação. E o país foi se abrindo. E na época a revista Placar fazia um trabalho também muito grande, o Juca Kfouri, e o mote da democracia era colocado em tudo quanto era lugar, né? Tanto é que existia a figura do anticandidato.
Coisa que se falar hoje, o jovem vai falar, o que é anticandidato, né? Então, como não podia concorrer, tinha um anticandidato à presidência, tinha um anticandidato, né? Tanto é que uma vez o Sócrates falou que seria anticandidato, agora há pouco tempo, né? Antes de ele falecer, ele falou que ele seria anticandidato nas eleições da CBF. E eu fiz uma matéria sobre isso, porque remetia justamente à época da democracia. E um editor da Jovem Pan, um garoto, vetou a matéria, não usou a matéria porque disse assim, não, está tudo errado, não existe anticandidato. Ele não conhecia a história, né? Mas depois a gente consertou isso aí. E tinha muito disso. Tinha o Hugo Abreu, que era anticandidato, embora era militar. Mas o Corinthians ele foi escolhido para exercer aquela situação Eu acho que da democracia corintiana, porque foi justamente o Corinthians, o seu time do povo, tal, era um envolvimento maior. Mas eu acho que é mais por causa do Sócrates, das ideias dele. E daí o Casagrande era um garoto, já foi engajado. Mas Vladimir, tem um dirigente, o Adilson Monteiro Alves. Adilson apoiou. Eu acho que o principal cabeça era o Adilson Monteiro Alves, tinha o Mário Travalini, que era um treinador que era maleável, o Vladimir era um cara já, sindicalista não seria a palavra, mas era um cara muito ligado a esse negócio de defender a profissão, defender situações para o povo. Então tinha um grupinho ali que tinha essa visão de que as coisas estavam erradas, tinha que haver liberdade de expressão, tinha que haver eleição. Eu me lembro que o 15 de Piracicaba, acho que foi um dos primeiros times a entrar com faixa em campo, porque nós fizemos a campanha lá para salvar o Rio Piracicaba em 78. E isso teve repercussão quase que mundial. O 15 entrava nos jogos, principalmente contra time grande, com a faixa, salvem o Rio Piracicaba. E hoje salvou, né? Hoje o Sorocaba ele tem 96% de tratamento do esgoto, e Piracicaba é um exemplo, já alcançou 100%, né? Então, tá vivo o rio. Então alguma coisa a gente fez. Exatamente. Então, Quartarolo, a gente está chegando ao final, eu queria que você falasse um pouquinho ainda de um outro tabu, que a gente falou bastante dessa questão política, e uma outra questão muito forte no futebol, que é o homossexualismo. Né? Na sua história, como que você viu isso dentro de seleção brasileira e dentro dos grandes clubes? Existe ou não existe? Não, que existe. Existe todo o segmento. Mas sempre foi um tabu. Né? Foi muito sempre escondido. Havia uma história, estou falando de história com H, portanto verdadeira, de muitos técnicos de equipe de base que se aproximavam dos garotos justamente mais por opção sexual do que pelo resto. Então há várias e várias histórias. O próprio Neto, né, a gente brinca que ele era brasilete, né? Brasil de Oliveira era homossexual, um jornalista extraordinário, um texto maravilhoso, não tinha nada a ver, né? Mas ele cobriu o Guarani, a Ponte Preta. Aliás, o Vestiário Brinco leva o nome do Brasil. Exatamente. Ele é um texto maravilhoso, um dos melhores jornalistas com quem eu convivi. E na época se falava, tá vendo, ele tá falando muito de tal jogador, daquele outro, porque ele é brasilete. E na época não era um termo tão ofensivo como é hoje, né? E por isso que eu faço questão de citar que ele realmente era um grande jornalista, não tinha nada a ver, né? A opção sexual dele ou não. Mas hoje as coisas estão mais abertas, né, nesse sentido. Mas mesmo assim, o futebol ainda tem muito tabu, né, contra esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa não entenda como pejorativo. Como essa opção. E a gente, talvez o caso mais escancarado, né, sempre envolve o Richarlison, né, que foi do São Paulo, e ele mesmo não admite, ele é o irmão do Leto, né? Do Alexandre, o pai era o Leto, né? Não, Lela, que era o ponta. Era bom jogador. Campeão brasileiro com o Curitiba. O Mojimirim, né? Essa é mito ou é realidade? O que sobre o Richarlison? O Richarlison. Pelo que a gente sabe é realidade, mas também é um problema. Mas eu digo no dia a dia, você tá lá. Então, mas é uma coisa que eu falei na época pro Rogério Ceni, que quando ele jogava no São Paulo, ele era muito bom jogador, né? Indiscutivelmente. Ele teve uma fase fantástica no São Paulo. O São Paulo foi ótimo. Ele era o jogador, como o Muricy falava, o jogador de maior impulsão no elenco era o Richarlison, ele tinha uma facilidade. E quando o São Paulo entrava em campo, a torcida do São Paulo cantava os nomes dos jogadores, menos o dele. Olha. Né? Aí eu falei pro Rogério assim, Rogério, você que, né, é o líder do time, vocês deviam abraçar o Richarlison. Na hora que os caras começam a cantar o nome de cada um, ir lá e abraçar o cara. Quer dizer, há um certo tabu, uma certa resistência. Eu acho também que esse negócio de homossexualismo, bissexualismo, essas opções sexuais que hoje estão mais abertas,
Parece que não pode ter uma novela, né, da Globo sem ter um cara, um ator se fingindo de mulher ou vice-versa. Mas tudo bem, é o que está aí, né? É o mundo. E eu acho que a gente discute demais por uma coisa tão simples. Opção sexual é a mesma coisa que respirar, que andar, que viver. A gente fala demais e fica pregando uma coisa que se torna de uma importância que não devia ter. Devia ser normal, né? Olha, para a gente ir embora, eu queria colocar aqui um texto do Marcelo Rolim. Obrigado, Marcelo, está ao vivo aqui com a gente. Ele diz o seguinte: jogadores de futebol, assim como qualquer pessoa com grande visibilidade, têm que ter responsabilidade por serem formadores de opinião. Mas isso não impede que eles se posicionem no campo político. Aliás, todos os cidadãos têm o direito de se posicionar. O posicionamento dos esportistas em questões políticas foi e continua sendo muito relevante e a história mostra isso. Ele cita aqui Jesse Owens, nas Olimpíadas de Berlim de 1936, e pergunta: ele estava errado? E os Panteras Negras na década de 60 estavam errados? E a democracia na época das diretas jazz aqui do Brasil estavam errados? E agora, atualmente, os jogadores de NBA e futebol americano frente ao Trump estão errados? Acho que os esportistas brasileiros têm sim o dever de se expressarem nesse momento de enorme fragilidade da democracia no Brasil. Todos têm o direito de se posicionar. Agora, quem deve julgar se a posição é coerente ou equivocada é a opinião pública, é o eleitor. Liberdade de expressão também serve para o esporte. A gente falou basicamente isso, né? A sua resposta. Eu acho que não tem que achar que o cara tem que ter opinião. Porque quando o cara não quer dar opinião, a gente fala alienado. Não quer. Eu acho que, por exemplo, há algumas revistas que escolhem um homem do ano, o mais influente. Uma vez foi escolhido o Kaká. O Kaká jamais influiu na minha vida ou na vida do Brasil, né? Então se confunde muito esse tipo de coisa. A posição do Jesse Owens nunca foi uma posição discursiva, foi uma posição competitiva. Ele derrotou Hitler na pista. Ele não chegou na Alemanha dizendo: não gosto desse cara. Já o Charlie Chaplin foi uma posição, através do cinema, uma posição política contra o Hitler como grande ditador, mostrando o que era. Eu acho que aí a arte tudo bem. Mas você achar que todo mundo tem que ter posição política e principalmente concordar com você, isso é uma grande besteira. E desses nomes todos, Pantera Negra começou bem, mas terminou mal, né? Que virou na época um bando desgraçado que atrapalhou muita gente. Agora, o Quartarolo, a Angela Davis que eu diga. A gente falando da democracia corintiana, você usou uma expressão, né? E aí ele volta a tratar aqui, que é o seguinte: na democracia corintiana havia uma clareza, né? Você tinha um fechamento político e todo mundo sabia o que queria. Queria abertura, queria liberdade. O Brasil queria, né? Exatamente. O Brasil queria. Hoje a gente não tem essa questão, né? Você não tem uma bandeira que une o Brasil. Está aberto demais. Vocês acham que tem uma bandeira que une o Brasil? Eu acho que não. Eu acho que essas questões da minoria, como a gente está falando, que muitas vezes usou esse termo minoria. Não tem a bandeira e você não tem uma liderança. Exatamente. Eu acho que esse é o principal problema. Sem bandeira, os líderes não aparecem, né? Porque você pode ter líder de qualquer lado, né? Você tem que respeitar. O grande problema do Brasil é que a democracia é a convivência dos desiguais. Só que os desiguais aqui estão cada vez mais iguais. Esse que é o grave problema nosso. Porque hoje, se você falar que é direita ou que é esquerda, parece que, sabe, você atrai muito fogo contra você. Quando seria normal, você tem direita, tem esquerda, centro-direita, faz parte. E você tem que conviver com isso. Isso é democracia. Tá certo. Olha, são 10h26, 15 de dezembro, a gente é ao vivo aqui no Portal Ipanema. Paulo Roberto Júnior, comandante da equipe Pai Bola, apresentando Luiz Carlos Quartarolo. Muita alegria, esse ícone de jornalismo esportivo. Seja bem-vindo. Obrigado por essa entrevista. Paulinho, bom dia. Obrigado, Deda. Sorocaba recebe o Quartarolo de portas abertas, né? A repercussão, repito, foi muito positiva desde o anúncio da vinda do Quartarolo para ser mais um integrante da equipe Pai Bola, falando de esportes, falando de futebol, contando histórias, acompanhando o São Bento. E o ouvinte sempre é o nosso convidado. Então, as transmissões aqui dos Jogos do São Bento começam no dia 17,
de janeiro. A data ainda não, o horário ainda não está definido, porque a federação ainda não definiu o horário da partida. Né? Mas tem tempo, né? Tem tempo. Vai todo mundo saber. Daqui a pouco. Mas a estreia Mas do São Bento da grade da TV. Da TV. Provavelmente o jogo do São Bento e São Paulo seja o jogo da TV, o jogo das 21 horas e 45 minutos. Então, será a estreia oficial, uma partida de futebol do Quartarolo com a equipe Ipaibola, narração do Gerson Júnior, comentários do professor João Abelha, as reportagens do Quartarolo, os jogos em Sorocaba também com o Alex da Mata, e eu estarei apresentando ao lado do velho Juvenal, Luciano Leão, com todo o seu humor, e a equipe irreverente, né? Porque a marca também da equipe Ipaibola é a irreverência, né? A brincadeira, a irreverência, o bom humor, isso é marca da nossa equipe, claro que com muita responsabilidade, com muita opinião, e agora também com mais opinião ainda, com o Quartarolo chegando, e claro, com muita informação, interagindo com o ouvinte, que é essa nossa marca também. Seja bem-vindo, obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Obrigado, as conversas são boas, as pessoas podem concordar ou não com a gente, mas eu acho que isso faz a gente crescer, né? Se não fosse isso, o homem estava na caverna ainda, né? Essa insatisfação que faz a gente... E um abraço pro Toninho lá do Picanha da Vila. A gente tá chegando no Picanha da Vila por volta do meio-dia, vamos ficar lá no horário do almoço, vamos almoçar. Toda a equipe Ipaibola hoje lá no Picanha da Vila, vai ser muito legal. Sucesso, também. Paulinho, obrigado. Sucesso, Quartarolo, seja bem-vindo. Tchau, até o próximo Dedo Questão.